Alô? Boa noite, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a essa mais uma live, painel de debate do ciclo que a UOPEB da Universidade Federal do ABC, junto com a FES, a Fundação Friedrich Ebert, com o apoio da ABRE e a transmissão do canal de YouTube do OPEB e a TV 247, organizamos juntos um debate sobre política externa no mundo em transformação, que denominamos Além do Horizonte. Esse ciclo é um ciclo que já contou com um debate há um mês atrás sobre mulheres e política externa brasileira, não? A questão de gênero e de mulheres na política externa, e que contará em agosto com uma outra sessão sobre o Acordo União Europeia-Mercosul, dia 5 de agosto, e 2 de setembro, relações África e América Latina. Mas dessa vez o tema central do Além do Horizonte é China e o Sul Global, a presença na África e na América Latina do gigante do Oriente, a China. Para tanto, nós temos dois convidados de luxo e uma anfitriã convidada de luxo também. O professor Marcos Cordeiro Pires, que é professor da Unesp, no curso de graduação em Relações Internacionais e pós-graduação em Ciências Sociais, e no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, PUC e Unicamp. Bem-vindo, Marcos Cordeiro, um amigo. Ele é membro também do Instituto Confúcio e uma eminência, um estudoso profundo da presença da China e das relações com a China e da cultura chinesa em geral. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma grande honra para nós tê-lo por aqui. Temos também da Universidade Joaquim Chissano, de Moçambique, o Frederico Benedito Congolo. Ele é diretor adjunto para investigação e extensão da Escola Superior de Relações Internacionais dessa universidade, com 5 horas de diferença ele está acompanhando a gente. Eu agradeço muito, no nome do OPEB e da Fundação Friedrich Ebert, à disposição para participar no nosso debate. Finalmente temos a Ana Teresa Marra, as joias da casa, a professora Ana Teresa do OPEB. Ela é professora adjunta aqui do curso de Relações Internacionais da Federal do ABC, realiza pesquisas acadêmicas na área de Relações Internacionais, com ênfase em economia política internacional, sistema financeiro internacional, política externa, China e Brasil. Eu agradeço muito essa oportunidade de compartilhar com vocês o início desse seminário, dessa live, como chamamos agora, e vou passar para a professora Ana Teresa, que vai fazer uma pequena apresentação do tema e vai introduzir o debate com os nossos convidados. Bom debate para todos e todas, lembrando que as perguntas que vocês façam nos nossos canais vão ser coletadas e vão ser trazidas para a mesa também. Ana, é contigo. Boa tarde, agradeço a presença de todos e todas que estão nos assistindo, o Gonzalo e a FES, que são nossos parceiros desde que nós iniciamos as atividades no Observatório, ao 247, a TV 247, que tem contribuído para a nossa transmissão, a ABRE, Associação Brasileira de Relações Internacionais, que tem nos apoiado, e imensamente aos professores Marcos Cordeiro Pires e Frederico Congolo por terem aceitado participar aqui desse evento conosco. A minha intervenção vai ser breve, né, e vai ser para falar basicamente duas coisas, né, tentar explicar um pouco o que é o OPEB, e introduzir esse tema extremamente necessário para o debate nos dias de hoje. Então, esse é um evento realizado pela FES e pelo OPEB. Quem que é o OPEB? O OPEB é o Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, da UFABC. Vocês podem acessar todas as informações
sobre ele no site opeb.org ou nas nossas redes sociais. O OPEB funciona como um projeto de extensão da UFABC desde 2019. Ele é composto por professores, alunos de graduação, pós-graduação da UFABC, mas também aberto para participação de pessoas de fora da universidade, parceiros externos. O que motivou a criação do observatório foram as mudanças prometidas na política externa e na inserção internacional do Brasil com a entrada do governo Bolsonaro. Então, a nossa ideia foi criar um observatório para acompanhar e avaliar essas transformações na nossa política externa. O OPEB se organiza por meio de grupos temáticos variados que acompanham temas específicos da política externa, como comércio internacional, inserção econômica, direitos humanos, meio ambiente, segurança e defesa, e com parceiros específicos, com os Estados Unidos, com a China, com a África, com a América Latina. E o produto, né, desse acompanhamento e dessa avaliação sistemática da política externa, vocês podem encontrar nas nossas publicações. O OPEB produz uma newsletter quinzenal com os textos originais, né, que a gente produz. Vocês podem acessar a newsletter e se inscrever para receber ela no nosso site. E no final de cada ano, a gente produz uma publicação, um livro que resume o que foi o ano da política externa no governo Bolsonaro. Então, nós temos 2 anos de governo Bolsonaro e 2 livros publicados. O do primeiro ano, a gente publicou pela editora UFABC, ele se chama As Bases da Política Externa Bolsonarista. O do segundo ano, a gente publicou com a FES, com o título A Política Externa de Bolsonaro na Pandemia. Então, nós convidamos vocês a conhecerem essas obras. Elas podem ser baixadas gratuitamente a partir dos links que vocês encontram no site do OPEB. E além dessas publicações, como projeto de extensão que se volta para a sociedade, para fora da universidade, o OPEB também produz cursos, eventos, palestras, para fomentar os debates e as discussões sobre política externa e relações internacionais. Agora, na pandemia, nós temos produzido algumas lives, e especificamente em 2021, junto com a FES, a gente começa então, já começou mês passado, esse é a segunda live, do ciclo online de política externa e relações internacionais, além do horizonte. É dentro desse ciclo que hoje, que inclusive é o dia que o Partido Comunista da China faz 100 anos, e que anuncia agora que a China é uma sociedade moderadamente próspera, que a gente apresenta essa live que tem como tema a China e o Sul Global, presença na África e na América Latina. Esse é um tema que nos interessa muito, por muitos motivos, mas aqui para introduzir as discussões eu vou destacar 2 motivos principais. O primeiro motivo é pela importância da China nas relações internacionais. Então, a China é a segunda maior economia do globo, a primeira parceira comercial de mais de 120 países no mundo. Então, entender a China, entender quais são os seus objetivos, como ela guia o seu comportamento externo, isso é essencial para entender o mundo hoje e o futuro. E é essencial para a gente entender as possibilidades de desenvolvimento e de emancipação para a grande massa dos países pobres, pouco desenvolvidos, ou em desenvolvimento, que existem no chamado Sul Global. No século XXI, a China ela apareceu como importante parceira econômica e política para esses países, mas não existe um consenso sobre como a gente deve avaliar, ou como a gente pode avaliar o impacto da ascensão chinesa para o mundo em desenvolvimento. Alguns vão destacar que a China é um país que sufoca as possibilidades de desenvolvimento autônomo das periferias, porque contribui para a desindustrialização, porque contribui para a primarização das economias desses países, ou porque constrói com eles um padrão comercial norte-sul, de dependência de investimentos e de financiamentos, e isso diminuiria a possibilidade de desenvolvimento para esses países. Já em contrapartida, outros vão apontar a China como um país que abre novas, infinitas possibilidades de desenvolvimento para o Sul Global, como um país que subverteu a deterioração dos termos de troca, que ajudou as periferias a sofrerem menos em momentos de crise, que os investimentos e financiamentos contribuíram para o desenvolvimento e vêm contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura e da capacidade produtiva nesses países. Então, a gente tem um tratamento muito díspare, e às vezes muito, vamos dizer assim, apaixonado sobre qual é o papel da China
né, para o mundo em desenvolvimento. De um lado, às vezes ela aparece como uma salvadora, de outro lado, às vezes ela aparece como algo extremamente negativo. Né? Então é importante a gente colocar um pouco o pé na realidade, discutir de forma realista as formas da presença da China no sul global, os caminhos de desenvolvimento que ela abre para os países e também aquilo que ela dificulta para eles, e muito importante, como que nós da América Latina e da África podemos lidar com a ascensão chinesa, né? Que lugar nós queremos ter nesse novo mundo e o que nós podemos fazer. Então, provocar essas discussões, esse é o primeiro motivo pelo qual esse tema nos chama a atenção e quisemos fazer, né, uma live sobre ele. O segundo motivo, e aí a gente está pensando com a cabeça, vamos dizer assim, do observatório que é de política externa brasileira, é pelo que tudo isso significa para o Brasil e para a nossa inserção internacional. Então, primeiro porque o Brasil é um país da América Latina, é um país em desenvolvimento, com fortes relações econômicas com a China. Então, entender relações da China com a América Latina é também entender as relações da China com o Brasil, né, tentar compreender melhor os caminhos que isso nos abre, né, tentar entender as relações da China de forma geral com o sul global, é também entender as relações com o Brasil. E segundo, porque a China é um país com o qual a gente coopera, mas também existe uma concorrência. Né? Nós publicamos na nossa última newsletter, no Opera Mundi, convido todos a pesquisarem lá no site do OPEB, um texto do Grupo de China que aponta que, diante da intensidade das relações da China com a região, com a América Latina, né, e diante do refluxo da presença regional do Brasil, da abdicação de uma posição de liderança na região, cada vez mais os países se voltam para Beijing e não para Brasília. No caso da África, enquanto durante os anos dos governos petistas, principalmente durante o governo Lula, o Brasil tentou expandir a sua presença no continente africano, tentou aprofundar a cooperação, nos últimos anos tudo isso vem sendo desfeito. Então também há um refluxo da inserção internacional brasileira voltada para o continente africano e voltada para a América Latina. O nosso interesse em compreender, então, a presença da China no sul global, na América Latina e na África, tem a ver com tentar criar uma discussão, com tentar criar um debate que nos propicie avaliar os espaços também da inserção internacional que o Brasil vem perdendo. Que se por um lado, no caso do governo Bolsonaro, a gente tem uma política externa destrutiva e que destrói o capital material e simbólico que o Brasil tinha com os países em desenvolvimento. Isso ajuda a gente a entender essa diminuição de espaço. Por outro, isso também é um processo estrutural, que tem a ver com a maior presença da China nessas regiões e com as alternativas que a China oferece, e que a gente precisa entender melhor isso. Então, com isso, eu já falei demais, vocês estão ouvindo que meu cachorro começou a latir. Vamos começar a passar a palavra aqui para os nossos palestrantes. A nossa dinâmica aqui é mais estabelecer uma conversa, meio que por meio de perguntas e respostas. Então, a gente separou aqui alguns temas de interesse, e eu queria começar discutindo a presença da China, tanto na África como na América Latina. Vamos começar com o professor Marcos. Professor, eu queria perguntar, que o senhor falasse, quais fatores que levaram a China a se aproximar da América Latina nas últimas décadas, e como que têm sido as formas da presença chinesa aqui na região, que não é mais só comércio, é muito mais profundo do que isso. Estamos quase meia-noite aqui. Em primeiro lugar, agradecer muito a professora Ana Tereza Marra, do OPEB da Universidade Federal do ABC. Agradecer também ao Gonçalo Berron, da Fundação Friedrich Ebert, e também cumprimentar pela primeira vez o professor Frederico. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e também com a nossa audiência. Respondendo à pergunta feita pela professora Ana, é interessante notar que a presença da China aqui na nossa região, ela tem se intensificado depois da década de 2000.
e o principal vetor que explica o maior envolvimento da China é o processo de globalização. Se observarmos os parceiros comerciais do Brasil ou de outros países da América Latina em 2000, e se pudermos compará-los com 2019, um ano mais ou menos normal, a gente vai verificar que há uma diminuição muito grande da presença ou do comércio internacional com os Estados Unidos, há uma diminuição do comércio com a União Europeia e há um incremento muito grande desse comércio com a Ásia, com a China, Japão, Coreia do Sul, entre outros países. A partir de 2000 é quando a gente vê uma maior presença da China na economia internacional, lembrando que em 2001 a China entra na Organização Mundial do Comércio, e também se inicia um processo de crescimento acelerado, que faz com que aumente, de um lado, a demanda chinesa por matérias-primas minerais, combustíveis ou não, e também, na medida em que vai diminuindo a pobreza, vai aumentando a renda da população chinesa, a importação de alimentos, principalmente soja, que é utilizado para alimentação de animais. Pois bem, o reverso dessa história também é o fato de que, com o deslocamento de cadeias produtivas do Ocidente para a Ásia, a gente vê um incremento da participação de produtos manufaturados na China. Muitas vezes não chinês exclusivamente, mas de empresas multinacionais que passaram a produzir na China e exportar para todo o mundo, inclusive aqui para a América Latina. Esse processo é um processo que ele é um processo contraditório, porque se de um lado é essa presença da China que tem garantido superávites comerciais constantes para países como o Brasil, Chile, Peru, por outro lado a gente observa com a oferta chinesa e com as opções de políticas econômicas dos países latino-americanos, particularmente o Brasil, essa oferta chinesa ajuda a escantear a indústria local e cria o processo de desindustrialização mencionado pela professora Ana Tereza. Quando a gente olha, de forma geral, o que a China quer, o que a China propõe para a América Latina, nós temos que considerar, num primeiro momento, que a China é muito transparente. Ela já escreveu em 2 oportunidades o que quer da América Latina. Em 2008, tem o primeiro livro branco de políticas da China para a América Latina, e esse livro ele é reformado em 2016, em que considera questões importantes. A segurança alimentar da China, a segurança energética da China, né, o que implica a importação das commodities que hoje estão sustentando o comércio nosso, mas, por outro lado, espaços para investimentos produtivos, espaços para exportação de produtos ou para recepção de capital direto chinês na nossa região. Nesse ínterim, né, para além do comércio que coloca a China como principal e, de longe, o principal parceiro comercial do Brasil, a gente vê um investimento muito grande no setor de energia, no setor de petróleo, no setor de transmissão de energia, e também um crescimento da produção de bens de consumo industriais aqui. É interessante notar que naquele documento de 2016, a China prometia, né, que também organizaria investimentos, ou estabeleceria parcerias para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. Aquele documento está colocado, mas eu acho que na outra resposta, ou na mais adiante, a gente vai perguntar o porquê que a gente fica exclusivamente nesse binômio comércio e investimentos em infraestrutura. Mas logo a gente retoma essa discussão. Frederico, e com relação à África, né, como que você vê essa aproximação da África com a China no início do século XXI? Tá nos ouvindo, Frederico?
Antes de mais, boa noite. Gostaria de confirmar se conseguem ouvir-me perfeitamente. Não sei qual é a situação agora. Posso continuar? Sim, conseguimos te ouvir. Pode continuar. Ok, perfeito, Ana. Ok, Ana, obrigado. Vou, na senda do que o professor Marco já referiu, agradecer imensamente esta oportunidade. É a primeira vez, por acaso, que tenho uma interação assim deste gênero com o Brasil e penso que é de salutar. Quero agradecer em particular as duas instituições, a FES e a OPEB, e depois da apresentação que a Ana fez aqui, percebi que vou precisar conversar consigo oportunamente num outro fórum relativamente a algumas das vossas iniciativas e na esperança de que eu possa replicá-las cá em Moçambique, particularmente o Observatório de Política Externa. Penso que é algo de louvar e certamente vamos conversar sobre isso. Indo direto à questão, eu penso que, aliás, deixa-me talvez fazer um pequeno reparo. O Frederico ainda não é professor, o Frederico submeteu a sua tese, está apenas aguardando que haja marcação da banca, a definição da banca e marcação da sua defesa. Então, é um quase professor, mas não necessariamente um professor, ok? Relativamente à questão, há muito que se diga sobre a parceria ou a cooperação sino-africana. E, se me permitir, eu vou tentar trazer uma perspectiva um pouco mais do lado de cá. O que é que se pode ver, estando em África, sobre a cooperação com a China, dos países africanos com a China? Existem duas perspectivas que eu penso que importa aqui delinear. Uma que é uma componente material e, até certo ponto, estratégica, e outra que é um pouco ideológica e de narrativa, ok? Na componente material, ou melhor, na componente ideológica, é preciso perceber que a China tirou lições da queda da União Soviética e da queda do regime nazi. As duas anteriores potências mundiais que tentaram confrontar a maior potência do mundo contemporâneo, neste caso os Estados Unidos da América, cometeram o mesmo erro. Enfrentaram a hegemonia, onde a hegemonia é mais forte, que é na componente militar. Essa é uma lição que a China tomou. E é resultado disso que a estratégia da China não é necessariamente geopolítica, mas geoeconômica. Por uma razão muito simples. A China precisava de tempo, primeiro, para consolidar o seu desenvolvimento como Estado, para poder ombrear contra a hegemonia do sistema contemporâneo. E o que a China fez? Ela, aprendendo dos erros anteriores, não optou por uma priorização da militarização. Ela optou por uma priorização do seu fortalecimento econômico. Eu penso que esse é o grande segredo do sucesso e da aproximação da China com o sul global. Esse é o primeiro aspecto. E dentro deste conceito ideológico, a China cria uma narrativa de ascensão pacífica. Primeiro, todo o discurso da liderança política chinesa é leve. Ele é muito bem acolhido pelos ouvidos da elite africana, que já tem um histórico de humilhação com as potências ocidentais. A China faz precisamente o inverso. Ela tem uma narrativa de amizade, conceitos como harmonia, sociedade harmoniosa, a parceria win-win, são conceitos aparentemente ingênuos, mas com um alcance estratégico muito bem claro. É criar a percepção, repito, percepção, de que são países irmãos e que têm o mesmo inimigo, neste caso, o Ocidente. Então, a China cria uma aliança política sem envolver muito a perspectiva ideológica. E é dentro dessa aliança política que a China também incrementa com as visitas dos seus dirigentes políticos, preferencialmente para os países africanos. Tudo isso é muito bem visto. E outra componente dentro dessa perspectiva política ideológica é a questão de que não há imposições ou condicionalismos políticos, que é também um fator aparentemente minúsculo, mas que conta muito para a percepção dos africanos, porque a história africana é a história dos oprimidos. Então, a ideia de encontrar um parceiro de uma potência que não parta pela perspectiva ocidental de imposição é muito bem acolhida. Agora,
Para além desta componente ideológica e de narrativa, existe uma componente estratégica por baixo. A China optou por fazer a projeção do poder na perspectiva econômica, porque percebeu que os Estados Unidos estavam tão ocupados com a sua militarização que esqueceram de fazer uma atualização permanente da eficiência econômica do seu sistema econômico e financeiro. E o que é que os chineses fizeram? Primeiro, é preciso perceber que estamos a falar do maior mercado mundial, do ponto de vista de número de consumidores. E a China usou estrategicamente o seu mercado como instrumento de barganha para atrair capital e, através dessa atração de capital, atrair a tecnologia numa componente estratégica em que obrigava os investidores estrangeiros a fazer a transição da tecnologia para as empresas chinesas, mas com um plano muito claro de que a médio e longo prazo era preciso depois nacionalizar essa tecnologia e depois competir, ombrear onde o Ocidente é menos forte, que é na componente econômica. A China percebeu isso. Por isso é que a estratégia de confrontação não repete os erros da União Soviética e da Alemanha nazi. É uma perspectiva diferente. Agora, neste processo de preferência pela perspectiva econômica, a China tem necessidades que só pode suprir com o apoio estratégico do sul global, matéria-prima. Essa é a primeira razão. Então, ela vem à África para buscar o petróleo, para buscar a madeira, o pescado, o cobre e todos os outros recursos que são do interesse da China. Agora, existe um outro elemento que é como se fosse uma pequena grande sorte, que é a componente das infraestruturas. Tratando-se de uma grande potência, cujo sistema de crescimento econômico esteve fundamentalmente baseado na eficiência do setor de infraestruturas, a China conseguiu perceber que as necessidades de África são complementares às capacidades da China. O continente africano não tem infraestrutura. E a China, atualmente, é o país que sozinho produz 60% do cimento do mundo, produz 40% do aço no mundo. Então, ela tendo eficiência preferencialmente no setor de infraestruturas, não por questões ideológicas, mas por questões de eficiência econômica, apresenta melhores preços e estes preços para as infraestruturas estão aliados a uma capacidade de execução dessas infraestruturas em tempo recorde. Ela consegue dar respostas pragmáticas para as necessidades efetivas do continente africano. O que o Ocidente não conseguiu fazer. Só para fazer um pequeno remate aqui para jeito de fecho. Recentemente, na reunião do G7, há uma iniciativa que os americanos tentam trazer relativamente à necessidade de responder a esta aparição da China. Mas é preciso perceber que vão concorrer com a China, onde ela é forte, que é no setor de infraestruturas. Então, a China não faz infraestrutura por uma questão propagandística apenas. Ela faz infraestrutura como um instrumento de diplomacia, porque é um dos setores econômicos onde ela é mais forte que a concorrência. Para começar, eu falaria apenas isso e devolvo a palavra, Ana. Obrigado. Ok, obrigado, Frederico. Assim, na continuidade, né, eu acho que os dois, tanto o Marcos quanto o Frederico, apontaram essa questão dos interesses geoeconômicos da China, da ideia da ascensão pacífica, né, de uma narrativa de amizade ou da transparência daquilo que ela quer com essas regiões. Acho que o Frederico já adiantou um pouco, talvez, a resposta a essa minha pergunta, mas essa acho que é a pergunta que fica na cabeça de todo mundo que estuda esse tema, pensar como que realmente a China pode contribuir para o desenvolvimento dessas regiões, né? Ou melhor, quais que seriam as vantagens de cooperar com a China, e acho que na fala do Frederico ele apontou bastante, pelo menos em relação à África, e eu devolvo para o professor Marcos quais seriam as vantagens de cooperar com a China com relação à América Latina, mas também quais seriam as desvantagens, né, nessa cooperação. E mais especificamente, o Frederico falou bastante sobre infraestrutura, a China tem a Belt and Road Initiative, que é um projeto voltado para a infraestrutura. Então, a pergunta é, quais seriam as vantagens de cooperar e de não cooperar com a China, né? Quais seriam as desvantagens nessa cooperação, e como que vocês veem a entrada de países, né, tanto da África como da América Latina na Belt and Road. Eu vou devolver a bola para o professor Marcos agora. Obrigado, Ana. É interessante a gente
pensar na cooperação dentro de um contexto. É impossível imaginarmos que dois países no sistema internacional possam sozinhos definirem as suas pautas. No caso do Brasil, né, quando a gente observa o aumento da competição entre Estados Unidos e China, a gente está num mundo muito difícil, porque o nosso principal cliente é a China e a potência hegemônica, cultural, financeira, política, aqui na América Latina e no Brasil, a gente sabe, os Estados Unidos. Então, é uma situação muito complicada. A gente deveria perguntar antes, algo que todo país decente deveria perguntar, qual que é a sua própria estratégia para aproveitar a cooperação ou a parceria com outros países. Eu me recordo que uma das apresentações, né, o professor Giorgio, com certeza nos assiste, ele vai se lembrar, porque eu apresentei isso em Manaus, em 2018, mais ou menos assim, um diálogo extraído do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. O diálogo é mais ou menos assim: o senhor pode me ajudar, diz Alice. Né? Claro, responde o gato. Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. E o gato responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, esse é um problema central quando a gente pensa na questão da cooperação. É óbvio que se nós tivéssemos projetos de infraestrutura, parcerias público-privadas entre o governo brasileiro, empresas brasileiras, empresas chinesas, ou se nós, de fato, contássemos com os recursos prometidos, né, pela Corporação Financeira para o Desenvolvimento dos Estados Unidos, que pudesse alavancar as nossas infraestruturas, seria uma coisa fantástica. Nesse aspecto, tanto o projeto Américas Cresce dos Estados Unidos, quanto a iniciativa Belt and Road, poderiam ser coisas que nós, no Brasil, poderíamos pegar investimentos, know-how, técnicas, e aprimorar a nossa infraestrutura. Porque a gente sabe que a própria questão da conexão do telefone, os meios de transporte, transportes urbanos, a qualidade de distribuição de água, a qualidade do meio ambiente, ou seja, tudo isso demanda investimentos que, infelizmente, a elite brasileira não tem interesse de levar para adiante. E o que acontece? A gente tem as ofertas de cooperação, mas se a gente não sabe como cooperar e como colocar o nosso próprio interesse para saber como a cooperação estrangeira pode potencializar as nossas capacidades, fica muito difícil. Agora há pouco mencionava com o Gonçalo que em 2018 nós tivemos uma reunião para discutir a presença da China no Brasil. E me recordo que o professor Renato Baumann, naquela época, estava num adendo da Presidência da República para tratar diretamente do chamado CLAI Fund, né, o Fundo China-América Latina de Investimentos, né, que tem um aporte de 20 bilhões de dólares. E o grande problema, ainda em 2018, era saber como, né, aproveitar esse dinheiro, como organizar projetos, como estabelecer a cooperação. Porque, aparentemente, a elite brasileira se preocupa com coisas que não dão muito trabalho, como plantar soja, plantar eucalipto, extrair minério de ferro, né, colocar uma máquina com equipamento completamente importado para extrair petróleo do fundo do mar. E não cria aí oportunidades para aproveitar, por exemplo, a internet de quinta geração, aproveitar o conhecimento de cidades inteligentes da China para melhorar a qualidade de vida e a produtividade da economia. Infelizmente, a gente tem esse tipo de problema. Em todo canto, né, para concluir, todo mundo fala assim, bom, nós temos um grande exemplo de cooperação sul-sul, que é a construção de satélites. Né? No caso, o projeto CBEARS, né, que é China Brazil Earth Satellites, Earth Satellites.
O que tem de problema nisso? Esse projeto se esgotou. Se nós observarmos a disputa entre a Agência Espacial Brasileira e o INPE, né, o INPE é responsável pelo CIBERS na parte brasileira. Eles estão ali disputando dinheiro. A Agência Espacial Brasileira quer satélite de 50, 100 quilos, o satélite CIBERS é de 3 mil quilos, né? Um tem uma complexidade, o outro quer comprar produto pronto, barato. Fim da conta, aquilo que era o grande exemplo de cooperação Sul-Sul mingou, porque o satélite CIBERS 5 não vai sair. Desde em novembro de 2018, quando o pessoal do INPE foi para Pequim, naquele momento já o governo que estava entrando falou para não ir o máximo dirigente, para não firmar nenhum acordo para a renovação do contrato CIBERS. Então a gente fala assim, bom, se a gente não sabe para onde ir, a cooperação pode ser com a União Europeia, com os Estados Unidos e com a China, e se nós não tivermos o nosso próprio projeto, é muito difícil de qualquer coisa ir adiante. Ok, professor Marcos, obrigado. Frederico, seus comentários sobre a mesma questão? Obrigado, Ana. Eu penso que existe um alinhamento aqui entre a resposta que eu vou dar e uma parte da resposta que o professor Marcos deu. Existe uma política externa da China para a África, mas não existe uma política externa da África para a China. Esse é que para começar, o grande constrangimento, ok? Eu penso que mesmo em África a situação é similar. Os países africanos ainda não criaram uma estratégia de cooperação para a China. Por isso é que muitas das vezes nós dizemos que a China usa a estratégia do colono, ou seja, dividir para reinar, e coloca os Estados africanos em competição para este ou aquele fundo para diversos projetos. Então, ainda não existe aqui uma ação coordenada. Eu penso que este é um dos grandes inconvenientes. Relativamente às vantagens e às desvantagens, tomei aqui algumas pequenas notas que eu gostaria de referenciar. A primeira grande vantagem que os Estados africanos têm é o acesso diversificado a financiamento. Se nós repararmos para o que era o sistema, o modelo de cooperação dos Estados africanos, particularmente com o Ocidente, ou seja, sem a China, vamos reparar que o histórico é de dívidas. Okay? Tivemos as diversas iniciativas de PIC e o momento estratégico era que havia necessidade de financiar o desenvolvimento do continente africano, que na essência nunca ocorreu. Então, quando a China vem, ela traz um segundo financiamento com critérios de acesso diferenciados daquele que o Ocidente coloca. Isso é uma vantagem. Significa que hoje os Estados africanos têm pelo menos mais uma fonte robusta de capital financeiro para diversos projetos. Isso é um dado adquirido e é uma vantagem. Agora, para além disso, existe também o acesso à infraestrutura. Eu vou tentar somar com uma pequena questão, eu não sei se estou em erro, penso que foi o Vitor Hugo que colocou. Será que essas infraestruturas fazem a conexão daquilo que é a cadeia de valor doméstico, ou se apenas trata-se de infraestrutura que vai ligar o interior à costa para exportação de mercadorias de interesse da economia chinesa? Eu penso que verifica-se os dois casos. Okay? Nós temos, por exemplo, em Moçambique, várias estradas, várias infraestruturas, por exemplo, do fornecimento e de tratamento de água, infraestruturas sociais, por exemplo, hospitais, projetos de habitação, estradas comunitárias. Então, existem vários exemplos que confirmam que há, sim, espaço para execução de infraestruturas que criem maiores sinergias domésticas. Aliás, é preciso deixar claro que aqui o ator local, neste caso o Estado, tem espaço de negociar com o governo chinês, o que não é fácil, às vezes nem é possível, por exemplo, com o capital ocidental. Dificilmente podemos ir ao Ocidente buscar recursos para fazer grandes infraestruturas como estamos a fazer com a China. Um dos grandes projetos, eventualmente o maior projeto que temos em Moçambique atualmente, é a chamada Ponte Maputo-Catembe,
que é aliada a uma grande estrada também chamada Circular de Maputo. Este projeto esteve inicialmente para ser financiado com capital português, mas depois não houve capacidade, não houve liquidez financeira e, como consequência, o governo moçambicano teve que encontrar outros financiadores. E aqui é preciso dizer, mais uma vez, como eu referi no início, quando a China financia infraestrutura, ela não faz apenas com objetivos diplomáticos, ela fala porque é onde ela consegue competir melhor. Produz os instrumentos de produção, neste caso das infraestruturas, estrategicamente cimento e aço. Então, isso dá uma vantagem competitiva que o Ocidente não consegue dar. E isso é uma vantagem para as economias africanas. A outra vantagem é que a tecnologia da China é barata. O cidadão africano pretende ter telemóvel, pretende ter uma televisão, pretende ter, vamos lá, uma miríade de instrumentos de consumo diário, mas que não consegue adquirir quando procura marcas produzidas ou de origem ocidental. Não só porque tem grande qualidade, mas também porque o preço é proibitivo para a realidade econômica africana. Então, é esta similaridade econômico-social que existe entre o mercado chinês e o mercado africano que cria uma aproximação que nenhuma outra potência consegue imitar. Por exemplo, quem acompanha a história de transformação ou de industrialização da China percebe facilmente que a ideia de, como é que se diz, de contrafação de produtos de origem ocidental não foi feito apenas para prejudicar as empresas ocidentais, mas também foi feito para que criasse, como Estado, a capacidade de satisfazer as necessidades de consumo da própria economia chinesa. E eram pessoas que, à partida, ainda não eram a tal grande classe média que a China tem hoje, eram pessoas que não tinham condições, mas que tinham necessidade de telefonar. Então, o que é que a China fez? Fez vista grossa a contrafação, mas sabia que o alcance estratégico daquela contrafação era a satisfação de uma necessidade pragmática e real que a economia tinha, que era acesso à tecnologia a preços competitivos para aquilo que era a realidade, que era o poder de compra local. Então, essa similaridade existe também em África. Por isso é que há facilidade de importação de bens chineses para o mercado africano. E temos poucos africanos a reclamarem a qualidade do produto chinês. Por quê? Porque sabe que quando precisar de algo com melhor valor, pode adquirir. Mas muitas das vezes, mesmo querendo, não tem um poder econômico. Daí a China conseguir vender. A outra questão é a ausência de condicionalismos políticos. Esta pode ser uma questão aparentemente leve, mas tem um efeito político, diplomático fundamental. Os dirigentes africanos gostam de viajar para Beijing. Eles fazem festa quando sabem que vão a Beijing, porque sabem que chegados lá serão tratados como dignatários que efetivamente são, o que não conseguem sentir quando estão a fazer viagens para a Europa ou para Washington. Então, é esta abordagem já um pouco mais suave, não é, que os chineses estão a trazer, que cria um cenário diferente. A outra questão é a questão da proteção político-diplomática. Vários dirigentes africanos sofrem pressão, em alguns casos, como aconteceu no Zimbábue, até sanções econômicas por parte das capitais ocidentais, mas sabem que tem um apoio político-diplomático por parte da governação chinesa. E isso cria uma aproximação estratégica. Agora, nem tudo são rosas. Embora o governo chinês alegue que a cooperação com os Estados africanos pode ser designada acontecendo uma por acaso, o conceito win-win. O que é que estamos a tentar informar? Para mim, a ideia de que a cooperação entre a África e a satisfaz os interesses chineses. Numa perspectiva africana, não se trata de cooperação win-win, mas sim de uma cooperação win-win-less. Ou seja, é um jogo de soma variável, onde ambos ganham, mas em volumes completamente assimétricos. Daí dizermos que a China ganha o primeiro win, mas a África ganha menos, win-less. Então, esse é um conceito que nós trazemos, por acaso é um dos argumentos que eu terei que defender na minha tese, é basicamente para tentar comprovar que, apesar de estar a ter algum ganho,
alguma infraestrutura, algum capital, alguma tecnologia. Os Estados africanos não estão a conseguir obter os mesmos níveis de benefícios que a própria economia tem nesta cooperação. Agora, outro inconveniente é a corrupção. Por causa do seu princípio de não ingerência nos assuntos de política doméstica, a China faz grossa a casos gravíssimos de corrupção. E isso começa a ficar endêmico e a criar inconvenientes para o próprio interesse do Estado chinês. Então, eu acredito que este é também um dos inconvenientes. O outro grande inconveniente ou desvantagem é a questão da exploração desenfreada dos recursos naturais. O meio ambiente em África está, até certo ponto, ameaçado pela cooperação com a China, porque os próprios Estados africanos, muitas das vezes, não conseguem impor alguns princípios de gestão dos recursos naturais. E isso é um grande perigo, particularmente num contexto de mudanças climáticas como aquele que é observado agora. No caso em particular de Moçambique, a questão da exploração da madeira, onde a China sozinha responde a 90% daquilo que são as exportações da madeira de Moçambique, é uma prova inequívoca de que, efetivamente, uma exploração desregulada dos recursos ambientais é, efetivamente, uma ameaça para o interesse nacional. Agora, existe uma outra grande desvantagem, que eu penso que é a mais perigosa, é que, tanto na cooperação com a China, como com os países europeus ocidentais, a África continua no fim da caravana do comboio. Ou seja, continuamos numa posição periférica. E como é que isto acontece? No caso da China, ela não está a exportar tecnologia em volume e em qualidade que nos permita, como africanos, num prazo de 10, 15 ou 20 anos, conseguir andar com os nossos pés. Mesmo no setor de infraestrutura, a quantidade e a qualidade de treinamento que é facultado não permite, por exemplo, aos Estados africanos repetir aquelas infraestruturas. Ou seja, a China continua a manter o modelo de exploração dos recursos naturais para transformação na China, de modo a que se possa agregar valor à economia chinesa em detrimento da economia africana. Eu penso que esse é um dos grandes inconvenientes. Cooperando com o Ocidente ou com a China, a África continua um mero fornecedor de matéria-prima. E isso é perigoso, isso efetivamente não vai produzir a transformação estratégica que se pretende do continente africano. Eu penso que numa fase inicial terminaria por aqui. Devolvo a palavra à Ana. Obrigado. Oi, Frederico, obrigado. Fiquei curiosa para ler a sua tese de doutorado agora, pretendo ler assim que ela sair. Então, assim, eu acho que o Frederico e o Marcos convergem nessa questão de que tanto a América Latina como a África não tem uma estratégia bem definida e bem delimitada para a China. E não tem uma estratégia, eu pergunto como é que fica, então, a América Latina e a África diante do que é, talvez, uma característica desse momento que a gente está e que vai ser nos próximos anos, que é perante a disputa entre China e Estados Unidos. Como que essas regiões se colocam dentro desse contexto de disputa? Pela África, pelo que me parece, de que o Frederico falou, parece mais propensa ao lado chinês, vamos dizer assim. Mas a América Latina é muito próxima dos Estados Unidos e sofre muitas pressões dos Estados Unidos para que haja algum tipo de estratégia, o início de algum tipo de estratégia de contenção à China aqui na região. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso e já dizer para o público que pode ir fazendo pergunta aí no chat, que a gente logo abre para as questões do público. Professor Marcos, seus comentários, por favor. Como disse a história da Alice, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vale. Do ponto de vista do Brasil, da América Latina, eu penso que sem modificar o rumo político, sem reorganizar as forças políticas e sociais no Brasil e tentar recriar um projeto de desenvolvimento nacional com o mínimo de autonomia, será impossível a gente ter algum tipo de estratégia. E isso passa também para a América Latina. A gente tem acompanhado desde 2016 um esvaziamento das instituições regionais. A gente viu o Brasil,
o Brasil de Bolsonaro e Temer, acabando com a Unasur, diminuindo ou saindo da CELAC. Recentemente, o ministro Paulo Guedes tenta forçar uma abertura comercial e uma redução drástica de tarifas que dificultaria a situação das indústrias brasileiras e argentinas, principalmente. Então, diante desse quadro, é preciso ter um fortalecimento das forças políticas interessadas no desenvolvimento nacional, interessadas na soberania nacional e interessada na integração latino-americana, porque sem seguir essas etapas, é uma ilusão que nós possamos sair dessa condição de hoje, de, novamente, um país não semicolonial dentro do modelo de divisão, mas voltando a ser um país colonial, tal como mostra nossa balança comercial. Nessa competição entre Estados Unidos e China, quando nós tivermos um plano, quando nós tivermos uma estratégia de inserção internacional, creio que é do interesse brasileiro tirar vantagens dessa competição, como outrora o governo brasileiro soube tirar vantagens, por exemplo, na competição entre europeus, norte-americanos e a Alemanha nazista, porque naquele momento se tinha uma política mais pragmática. Quando o governo brasileiro, em 1942, aderiu à iniciativa norte-americana de fazer parte da frente antifascista, e a Argentina não, a propósito, a gente observa que, do ponto de vista de investimentos, de articulações, o Brasil saiu muito na frente da Argentina naquele momento. Mas, voltando para 1942, havia um projeto, havia uma elite, havia interesse em saber o que fazer com o investimento estrangeiro. Hoje isso não está claro, porque a hegemonia econômica, que acaba refletindo na hegemonia política do Brasil hoje, reflete aqueles setores que produzem alimentos e matérias-primas em larga escala, né? Só lembrar que, por conta disso, ocorreu uma guerra civil nos Estados Unidos em 1860. E, mais além disso, a gente sofre aqui uma hegemonia financeira. E essa hegemonia financeira se reflete na nossa política macroeconômica, que no momento em que todos os países desenvolvidos têm adotado políticas expansionistas, políticas anticíclicas, a elite brasileira, influenciada por essa elite financeira, insiste em adotar políticas pró-cíclicas de corte de investimento que acabam levando à diminuição da atividade local e ao enorme desemprego. Então, acho que tanto o Brasil, aí lembrando lá o colega, o professor Frederico, lá em Moçambique, a questão política de como que os povos se organizam para escolher a sua estratégia é essencial. E mais importante hoje, quando a China, o Partido Comunista da China completa 100 anos. O fato de ter uma revolução nacional, o fato de ter uma elite interessada, né, no próprio interesse da maioria da população, fez com que o país saísse de 100 anos de humilhação e chegasse hoje a ombrear a maior potência do mundo. Quiçá o Brasil e os países do continente africano superem os nossos 500 anos de humilhação e consigamos criar, né, uma sociedade que seja feita para a maior parte da população, não os 20% que vivem comendo o solo brasileiro, né, geração após geração. Ok, professor Marcos. Frederico, seus comentários, por favor, sobre a mesma questão. Obrigada, Ana. Mais uma vez, eu penso que estamos numa situação de convergência. A inexistência de uma abordagem coordenada por parte dos Estados africanos é efetivamente, talvez, a principal ameaça contra a sobrevivência dos próprios Estados africanos no contexto dessa disputa geopolítica e geoeconômica entre os Estados Unidos e a China. Mas, tentando responder assim diretamente à sua questão, existem riscos e existem oportunidades.
no contexto desta conflitualidade sistêmica entre as duas grandes potências, os Estados Unidos e a China. A primeira oportunidade é que os Estados Unidos agora são obrigados a reduzir o seu grau de arrogância. Ok? O que eu quero dizer com isto? Hoje, os Estados Unidos já não estão a falar de democratização apenas. Dizem democratização e também vamos criar uma iniciativa para promover infraestruturas no mundo. É verdade que colocam uma abordagem diferenciada, com créditos um pouco mais justos, critérios mais transparentes. Mas a verdade é uma, foi a competição, foi a aparição sistêmica da China que obrigou as potências ocidentais a recuperarem a agenda do desenvolvimento e a perceberem que a necessidade de financiamento material efetivo dos projetos de infraestrutura, que é a agenda africana, não é incontornável. Então, esse é um mérito da China. Hoje, a agenda do G7 já não é necessariamente para desenhar o futuro do mundo, mas é para responder à China. Isso é um dado novo. O sistema internacional está a entrar numa fase, do ponto de vista de contexto de criação ou de construção da nova ordem mundial, em que a agenda começa a ser influenciada não pela potência hegemônica, mas pela potência extensão. Isso é um dado novo. Então, esta capacidade que a China tem de moldar a agenda global, e particularmente a agenda das grandes potências, revela claramente que ela é um ator incontornável. Esta é a primeira vantagem. A agenda de financiamento das necessidades econômicas dos Estados africanos já está no topo do interesse do próprio Ocidente. Então, já não virão apenas para falar de democracia, mas virão também para falar de infraestrutura. Então, esse é um dado que a China traz, é uma oportunidade, cabe aos Estados africanos explorarem. Se formos a reparar, agora temos conferências França-África, Japão-África, até a Rússia já tem conferências com a África. Então, há espaço aqui para se perceber claramente que a estratégia chinesa criou ciúmes dentro dos seus rivais ocidentais e na tentativa de responder a essa estratégia chinesa, há mais recursos no mercado. Então, a dificuldade de acesso ao recurso reduziu ligeiramente para satisfazer as necessidades do continente africano. Nessa perspectiva, é uma mais-valia. Outro aspecto é a oportunidade de negociação. Há 20, 30 anos atrás, se um dirigente africano fosse para a Conferência de Paris ou para o Clube de Paris e de lá não conseguisse trazer investimento, ele voltava cabisbaixo, porque não teria outra opção. Ok? Mas isso já não acontece hoje. Hoje, os Estados africanos têm opções para buscar financiamento. É essa diversidade de fontes de capital que cria oportunidades para a tão almejada independência econômica. Então, quando Portugal não conseguiu, por exemplo, financiar, dando aqui um exemplo concreto, quando Portugal não conseguiu financiar o projeto da ponte, o antigo colono, o projeto não morreu. Simplesmente, o ministro de Negócios Estrangeiros fez uma viagem à China e voltou com a solução. Então, é esta competitividade entre os doadores para projetos de desenvolvimento que cria oportunidades para satisfação ou materialização do interesse estratégico das economias africanas, no que tange às infraestruturas. Agora, existe um outro dilema aqui, é que estamos a falar dos Estados Unidos, que embora já não sejam a hegemonia, eu em particular assumo que os Estados Unidos são a maior potência do momento, mas já não podemos dizer que são uma hegemonia, particularmente na componente econômica. Eu penso que a China já consegue, em larga escala, em larga medida, frear interesses norte-americanos e, por essa medida, são a maior potência, mas já não são uma hegemonia. Eu penso que, apesar de já não serem uma hegemonia, os Estados Unidos, em determinadas circunstâncias, conseguem castigar, punir, sancionar os Estados africanos. O Zimbábue é um exemplo. Moçambique, no contexto de um episódio que tivemos cá das chamadas dívidas ocultas, foi claro que a posição dos Estados Unidos foi de que não há necessidade de chamar à razão a liderança do Estado, e nós sofremos imensamente com as decisões tomadas pelo governo norte-americano, que acabou influenciando, não é, com que todas as outras grandes potências ocidentais entrassem na mesma linha,
o FMI suspendeu o financiamento, o Banco Mundial suspendeu o financiamento e os vários parceiros doadores bilaterais do grupo Z19 também pararam ou suspenderam os seus financiamentos. Era uma prova clara de que ainda consegue ditar algumas regras de jogo. Curiosamente, ao mesmo tempo que os Estados Unidos parava, a China conseguia manter algum tipo de apoio. Não ao mesmo tipo, porque eles têm uma estratégia diferente para aquilo que é ajuda pública ao desenvolvimento, mas era visível que não, a China dizia que, olha, nós somos amigos para todas as épocas. Faça sol, faça chuva, Moçambique pode contar com a China. E doou arroz e uma série de outras coisas. Perdoou dívidas até. Então, mesmo que não tenha conseguido satisfazer na plenitude as necessidades momentâneas de Moçambique, deixou ficar a mensagem política. Nos momentos de crise, não estamos aliados. E é essa abordagem da China que cria esta aproximação entre as elites políticas. Mais uma vez, ficamos naquele dilema, não é? A tradição, a história africana mostra que quando há conflito entre as grandes potências do mundo, nós teremos guerras de procuração em África. E essa é uma lição que as lideranças africanas já tomaram efetivamente. Ninguém em África tem interesse em repetir um episódio, por exemplo, como a Guerra Fria. Só para deixar claro aqui, Moçambique, durante o período da Guerra Fria, assumia o conceito de não adoção ou não aliança, não é? Nem um bloco capitalista, nem um bloco socialista. E foi essa abordagem, essa postura, essa estratégia de política externa que permitiu suavizar, em certa medida, as consequências que o Estado sofreu. Então, mais uma vez, somos chamados a reinventarmos-nos e vermos como navegar este mar de confrontação entre as duas grandes potências. Mas há oportunidades, há muito financiamento a circular na economia mundial para projetos de desenvolvimento, temos que explorar, mas há riscos, porque em determinadas circunstâncias, se nós não conseguirmos prever devidamente os passos ou medir o grau de interesse para a potência do dia, neste caso para os Estados Unidos, poderemos eventualmente ver-nos numa situação em que seremos sancionados, e já tivemos uma experiência aqui com a questão das dívidas ocultas, e isso, é claro, mostra efetivamente que os Estados Unidos reduziram ou perderam algum grau de domínio do sistema, mas continuam com capacidade de influenciar também fortemente esse sistema. Agora, onde é que está o segredo? A solução dos problemas de África não há de vir da China, não há de vir dos Estados Unidos e não há de vir de nenhum outro país. O que os outros países vão fazer é ter estratégias de aproximação diferenciadas. Nessas estratégias diferenciadas aparecem externalidades positivas e negativas. Caberá aos Estados africanos desenhar o seu projeto de desenvolvimento e identificar em cada parceiro de cooperação onde é que estão as oportunidades e onde é que estão as ameaças. Para terminar, dizer que eu sou daqueles que acreditam que a África não pode ser colocada na posição em que seja um mero ator da sua história. Será que a África vai desenvolver com a China? Será que a África vai desenvolver com os Estados Unidos? Não. A África vai desenvolver quando ela recuperar o panafricanismo, quando ela recuperar uma agenda nacionalista, quando a sua elite se comprometer com o interesse nacional e explorar as oportunidades que a cooperação com as grandes potências traz, da mesma forma que tenta evitar os riscos que essa mesma cooperação cria. Muito obrigado, Ana, e devolvo a palavra. Obrigada, Frederico. Obrigada, professor Marcos. Acho que foi riquíssimo, né, essa discussão até agora. A gente vai começar a abrir as questões do público, né? A gente já tem bastante questões que foram chegando pelo YouTube e pelas outras formas de transmissão do evento. Você quer fazer a questão, Gonzalo? Pode ir daqui. Certo, deixa eu pegar aqui. Tem várias perguntas, né? Uma pergunta sobre os bancos públicos chineses, né? Que tipo de oportunidades eles apresentam e o tipo de acordo que eles propõem para os países nas duas regiões, né? Eu acho que como você quer fazer, Ana? Fazer uma pergunta e depois uma rodada ou
Eu acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas, né? Tem algumas perguntas que são um pouco parecidas, assim, que talvez dá para unir, né? Com relação à África, a gente tem 2 ou 3 perguntas aqui que de mais curiosidade, né? De assim, a China tem um padrão para a África, mas também de entender as diferenças que existem com relação aos países africanos. Né? Então, se é o mesmo padrão para todos os países da África, ou se isso muda, e talvez dar um exemplo de uma relação da China com algum país, né, um caso um pouco mais aprofundado. Né? Então, essa seria para o Frederico. Para o professor Marcos, né, tem uma pergunta aqui sobre relações com a América Latina e sobre o Brasil especificamente, né, de como o Bolsonaro se mostra um fã dos Estados Unidos, como isso dificulta as relações com a China, as vantagens que a gente poderia conseguir, talvez, numa negociação com o 5G, mas a proximidade com os Estados Unidos não deixa. Acho que a gente pode começar por essas duas, e depois a gente vai falando mais de acordo com o tempo. Ótimo. Obrigado. Acho que pode começar o professor Marcos, que o Frederico estava falando antes. Bom, eu vou responder aquilo que me toca no que diz respeito ao relacionamento entre Bolsonaro e o Trump, principalmente. O ano passado, desde 2019, 2020, nós vimos um alinhamento automático da política externa brasileira com a política externa norte-americana. Coisas impensáveis, né, no Itamaraty até 2018 ocorreram. Por exemplo, nós tomarmos partido no debate ou no conflito entre Israel e Palestina. Nós tomamos partido, né, no Conselho de Direitos Humanos para condenar, né, por exemplo, Cuba. Nós adotamos políticas, né, no âmbito da OMS contra o interesse dos países em desenvolvimento e em favor, né, dos Estados Unidos e dos países ocidentais. Então, esse tipo de política, a política que foi adotada principalmente com o ex-embaixador, o ex-chanceler Ernesto Araújo, ela foi, do ponto de vista nacional, desastrosa. E isso se reflete na própria tentativa frustrada, ainda bem, né, de iniciar uma guerra em março de 2019 com a Venezuela, mas não impediu a destruição de toda a institucionalidade, do fato do governo brasileiro apoiar um golpe de Estado na Bolívia, ou seja, uma situação terrível. Até aproveito essas lembranças, né, para falar que hoje o Conselho Universitário da Unesp concedeu o título de doutor honoris causa para os ex-chanceleres Celso Laffer e Celso Amorim, como um reconhecimento da tradição democrática, humanista e pluralista do Itamaraty, algo que foi vilipendiado principalmente durante a gestão de Ernesto Araújo. Dito isso, um dos pontos, né, desse alinhamento automático e que causou muito constrangimento na relação sino-brasileira foi o posicionamento expressado pelo Ernesto Araújo, pelo general Heleno, pela família presidencial, pelo próprio presidente, fustigando a China e principalmente a temática do 5G. O 5G, a tecnologia de 5G desenvolvida pela Huawei, ela já está no Brasil há mais de 20 anos. Não, de 5G não, desculpe, da Huawei. De 5G está para ser introduzida ainda, mas a Huawei é a principal parceira em base de telecomunicações da Oi, da TIM, da Claro, de todas as Oi, TIM, Claro e Vivo, de todas as operadoras que estão aqui. E ao fustigar a China, colocar questões relacionadas à segurança, tal como fazia o Mike Pompeo, ou outros quadros do governo americano nesse período do governo Trump, né, seria desastroso do ponto de vista brasileiro. Porque, de novo, né, o governo Bolsonaro compraria uma briga em que possivelmente os maiores prejudicados seriam
o próprio agronegócio, os exportadores brasileiros, já que, desse ponto de vista, era esperado uma represália. Esse tipo de fustigamento, né, com relação à China continuou, inclusive, no meio da pandemia, justamente quando a gente mais precisava e precisa de equipamentos, medicamentos e vacina, né? Não apenas produzidas pela China, mas também insumos produzidos pela China. Lembrando que no começo nós falamos que a China se transformou num nó górdio, né? No principal entroncamento dessas novas cadeias mundiais de valor. O que é interessante nessa discussão é que a mudança de governo nos Estados Unidos não significou um alívio no tipo de pressão e na forma como os Estados Unidos têm tratado a China e, consequentemente, têm pressionado os países latino-americanos contra a China. Talvez, né, a principal mudança na relação entre Estados Unidos e China, e que acaba impactando aqui, é muito menos no conteúdo e muito mais na forma. Deixam-se as bravatas, né, lançadas pelo Donald Trump, e hoje se coloca o mesmo tipo de fustigação de maneira muito mais, como eu posso dizer, ardilosa, né, como a mitologia que se cria no entorno de Xinjiang, ou forçando o princípio de uma única China com Taiwan e etc. Agora, o governo brasileiro, nesse ínterim, né, ele viu que uma parte importante da elite tinha o que perder com relação a uma disputa muito dura com a China, e essa própria elite ela pressionou o governo a ter uma atitude diferente com relação à China. Até a gente não sabe ainda o modelo do edital, né? Ainda está em discussão no TCU e na Anatel, mas do que a gente sabe até agora, não vai se bloquear a presença da Huawei no Brasil, porém o governo quer criar uma rede de 5G dedicada a assuntos ligados ao governo e às questões de segurança e militares. A ver. De novo, se nós tivéssemos um governo mais pragmático, um governo que mais compreendesse o interesse nacional brasileiro, a gente não estaria, né, numa situação tão delicada como a gente se encontra atualmente. Obrigado, professor Marcos. Frederico, a sua questão. Obrigada, Ana. Só para recapitular, se eu percebi direito a questão, será que a China tem um padrão de cooperação para cada país africano, não é? Ou se segue um modelo único, não é? Com todos. Ok, obrigado, Ana. Eu penso que temos as duas coisas. E o que é que eu pretendo dizer com isso? Eu penso que o governo chinês, o Estado chinês, é a maior burocracia que nós temos no mundo hoje, não é? A quantidade de gabinetes, de assessores, de dirigentes e de pessoas que fazem um processo de tomada de decisão dentro da China é extremamente complexo, é vasto, mas ao mesmo tempo consegue ser eficiente. É um caso é uma pequena antítese, não é? Uma máquina vasta, mas mesmo assim efetiva, eficiente e competitiva. É preciso reparar que estamos a falar da mesma China que tem uma estratégia que até o momento tem sido eficaz naquilo que é a promoção da ascensão do Estado, da República, da economia e do exército chinês como um ator global, mesmo diante dos olhos da maior potência hegemônica. Até o momento, os Estados Unidos ainda estão a tentar consertar sobre como é que efetivamente devem gerir a China. O único consenso que eles têm é que a China é a maior ameaça para a sua hegemonia e eles precisam conter a China. Os republicanos com Trump foram mais agressivos e Biden está tentando reforçar o multilateralismo para ver se com o apoio dos demais estados ocidentais pode conter a China. Então, definitivamente, a estratégia chinesa está a funcionar na medida em que ascende a China e, ao mesmo tempo, reduz, em paralelo, o poder dos Estados Unidos.
Chegado em África, a China tem efetivamente uma estratégia única, questões, por exemplo, como a extensão pacífica, não ingerência em assuntos domésticos dos seus parceiros de cooperação, cooperação win-win. Estes são chavões, são premissas que todo o diplomata chinês conhece e implementa. Ao mesmo tempo, na base, cada embaixada da República Popular da China em África tem um mandato muito claro: identificar oportunidades de investimento, identificar oportunidades de cooperação e reportar ao empresariado chinês, assim como ao Ministério de Cooperação, ao Ministério de Finanças da China. Então, o que isto quer dizer? A China procura fazer as duas coisas. Por um lado, ela cria uma premissa, um paradigma de cooperação que todos os seus agentes estatais, assim como não estatais, devem obedecer, mas ao mesmo tempo, para cada Estado africano, ela usa estrategicamente, são as embaixadas chinesas que identificam as oportunidades de investimento, por exemplo, para as empresas de construção, para empresários chineses virem investir. Nós aqui em Moçambique e em vários outros estados africanos temos recebido várias delegações de chineses que vêm cá incentivadas pelas suas respectivas embaixadas para virem proceder a negociações específicas. Então, este trabalho de base que a embaixada faz é exatamente para respeitar o contexto específico de cada estado africano, não é? Então, não existe uma política única, não existe um remédio único para todos os estados africanos. E é por essa razão que, quando chega a hora de negociar para projetos de financiamento, há estados africanos que recebem mais investimento do que outros. E a premissa qual é? A viabilidade econômica, os interesses estratégicos da China naquela região. E aqui, por exemplo, nessa questão dos interesses, a China não tem uma abordagem apenas economicista, ok? O seu conceito de estratégia a longo prazo permite que a China, às vezes, faça investimentos que, aos olhos do capital ocidental, não fariam sentido. Por exemplo, porque é uma economia de guerra, mas para os chineses, porque há interesses maiores, como, por exemplo, conquistar aliança política, controlar determinadas cadeias de valores, particularmente nos recursos minerais, controlar determinadas rotas estratégicas para fugir às presenças ou ao domínio ocidental, particularmente norte-americano, naquilo que são as rotas marítimas mundiais, mostra claramente que a China está a fazer um jogo meticulosamente desenhado. Então, em jeito de fecho para essa questão, a China faz uma abordagem, vamos dizer, eclética, no sentido em que tem premissas genéricas, mas ao mesmo tempo respeita as especificidades de cada ator. E nessa perspectiva, as embaixadas em particular são as grandes pontas de lança, não é, do interesse nacional da China. Identificam não só as oportunidades de negócio, assim como tem um mapeamento claro dos atores dentro da elite governamental que têm capacidade de influenciar resultados positivos para as negociações dos investimentos. Então, é este papel estratégico que as embaixadas executam, que criam uma complementaridade com o potencial econômico e tecnológico e o mercado que a China tem na base. Obrigado, Ana. Devolvo a palavra. Obrigada, Frederico. Bom, a gente já está com a hora bastante adiantada. Eu vou fazer a nossa última bateria de perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Marcos, uma pergunta para o professor Frederico e uma para os dois comentar. Peço desculpas para quem ficar sem as respostas, infelizmente não vai dar para perguntar tudo. Para o professor Marcos, chegou uma pergunta aqui. Você falou que o Brasil, né, não tem uma estratégia para lidar com a China e a América Latina não tem essa estratégia para lidar com a China. Se você acha que a CELAC ainda tem um papel em tentar construir uma estratégia regional, e se a falta de liderança do Brasil pode influenciar nessa falta de capacidade de construir essa liderança regional. Então, essa seria a pergunta para o professor Marcos. A pergunta para o Frederico é do nosso professor do OPEB, professor Giorgio Romano.
Ele pergunta se os países africanos eles sofrem, né, uma pressão grande dos Estados Unidos e da Europa para diminuir a cooperação com a China, né, porque isso vem acontecendo aqui na América Latina, principalmente por parte dos Estados Unidos, como o professor Marcos comentou, e a gente queria entender, então, melhor quais são as pressões que os países africanos sofrem, então, da Europa e dos Estados Unidos para que eles atuem conjuntamente numa estratégia de contenção da China. Então, essa seria a pergunta para o Frederico. E aí, para os dois comentarem, a gente está em plena pandemia, né, e se vocês pudessem comentar como tem sido a diplomacia da vacina da China, tanto aqui na América Latina, como, né, no continente africano, para a gente fechar, também seria legal. Vamos voltar a palavra para o professor Marcos, por favor. Bom, com relação à falta de estratégia, infelizmente, né, é algo recorrente. Numa entrevista em 2010 ao jornal O Estado de São Paulo, quando já estava deixando o governo, o ex-chanceler Celso Amorim lamentava de não ter organizado uma política para fazer frente à complexidade da relação com a China. Isso, é claro, se reflete, né, no primeiro momento, no primeiro ciclo, no próprio país, né, num segundo momento, no próprio Mercosul, né, cujo relacionamento com a China, como instituição, é manietado pela presença do Paraguai, que mantém relações diplomáticas com Taipei. Num segundo momento, um terceiro ciclo seria a Unasur, como uma plataforma de cooperação, principalmente porque a Unasur chegou a criar uma agenda de investimentos em infraestrutura, que era IRSA e depois girou COSIPLAN, mas os projetos que é bom não saíram do papel. E, por fim, a própria CELAC, que seria a comunidade latino-americana de nações. Latino-americana e caribenha, desculpe. O que acontece é que, no momento em que nós não conseguimos definir uma estratégia internamente, mais difícil ainda é organizar uma estratégia de coordenação dos países da região, no sentido de ter uma abordagem específica para a China. A própria China criou uma plataforma tentando imitar a relação entre a China e a União Africana. Então, no caso aqui, era o Fórum China-CELAC. Esse fórum reúne, né, situações que são muito divergentes. Desde o México, que é um país mais deficitário com a China na região, né, passando por Trinidad e Tobago, El Salvador, Haiti, Brasil, Argentina, Chile, ou seja, uma diversidade muito grande e pouca coerência, pouca articulação e pouca formulação conjunta. Para dar um exemplo dessa dificuldade, vamos ficar no Fórum China-CELAC, que ocorreu em 2018, janeiro de 2018, no Chile. Naquele momento, a China tinha o interesse de que o Fórum China-CELAC apresentasse um documento final, uma declaração conjunta, dizendo que a América Latina, ou os países da CELAC, iriam aderir à iniciativa Cinturão e Rota. Havia uma quase unanimidade no sentido de fazer com que essa declaração conjunta fosse formulada. Mas um país que foi contra essa formulação foi justamente o Brasil, de 2018, que impediu que constasse ali na declaração conjunta a adesão à iniciativa Cinturão e Rota, ou Belt and Road, como queiram. Ali manifestava o mal-estar e a dificuldade de articulação. Eu penso, né? Penso não, desejo. Né? Então, é um campo que foge do meu controle. A questão do desejo. Né? Desejaria muito que de aqui até pelo menos 1º de janeiro de 2022 pudesse ocorrer
uma virada em 180 graus na política externa, na política interna, nos objetivos da política brasileira em termos gerais, mas principalmente na sua formulação externa, para que nós possamos retomar o caminho da integração latino-americana, o caminho da formulação de estratégias conjuntas com vistas a ter uma abordagem não apenas com relação à China, que é muito importante, mas também com relação a outros parceiros que têm uma importância muito grande, como a própria União Europeia e a potência hegemônica, os Estados Unidos. Então, é o que eu penso. Com relação à questão da diplomacia da vacina, é difícil ter alguma coisa, do ponto de vista brasileiro, né, que a gente conhece mais, é difícil ter algo a acrescentar, né, porque nós já sabemos que a postura do governo brasileiro para com o governo chinês, né, criou atritos e que esses atritos acabaram por retardar, né, por exemplo, a vacina Coronavac, desenvolvida pela Sinovac, o Instituto Butantan, cujas entregas ficaram paralisadas por mais ou menos um mês. Pode contar tanto a necessidade chinesa de vacinar sua população, ou a necessidade chinesa de atender a outros países, mas é indubitável que, se nós tivéssemos uma outra abordagem com relação à China, e não só a China, com relação aos BRICS de maneira geral, a situação da vacina e a situação da mortandade no Brasil teriam caminhado por um terreno que não fosse tão devastador como esse que a gente tem visto no Brasil e também nos demais países latino-americanos. Então, muito obrigado, Ana, pela pergunta. Obrigada, professor Marcos. Frederico, você quer que repete as perguntas? Não precisa. Não penso que não precisa, não, Ana. Obrigado pela atenção. Eu tenho aqui uma pequena agenda e acho que tomei aqui algumas notas. Se eu não estou em erro, a questão foi colocada pelo professor Jorge Romano, se percebi bem o nome, desde já agradecer a questão colocada. E a pergunta é mais ou menos a seguinte: será que os países africanos estão ou não a sofrer pressão por parte dos Estados Unidos para diminuir a sua cooperação com a China? Sim, estão mesmo a sofrer essa pressão, mas é preciso perceber a diferença do contexto, ok? No caso de África, o passado é um pressuposto fundamental para explicar a postura das elites africanas com o Ocidente e com a China. A memória africana do Ocidente, a memória africana mais recente, ainda é de colonização, de subjugação. E, mais do que a colonização em si, no período da independência, o processo de liberalização das economias africanas, que conduziu a crises severas econômicas, assim como os efeitos da guerra civil, criada no contexto da Guerra Fria, mostram claramente que existe uma mágoa, uma ferida muito fresca, muito dolorosa, que as elites governativas africanas ainda carregam em relação ao Ocidente. Então, essa é uma desvantagem, é uma desvantagem contextual que a aproximação do Ocidente encontra no continente africano. E é exatamente este ponto psicológico, emocional e diplomático que a China está a explorar, que a China está a explorar estrategicamente. O que a China faz? Ela não se intromete no processo político, ou seja, não ameaça o poder ou a legitimidade do poder das elites africanas nos seus países, o que significa que dá-lhes um conforto político e diplomático de que o poder da elite africana não está ameaçado. Mas, ao mesmo tempo, ela permite que esta elite africana tenha acesso ao capital financeiro e a alguns projetos que acabam satisfazendo até algum ponto as necessidades do eleitorado africano. Então, nessa perspectiva, há uma convergência do interesse entre o africano e o chinês. Porque quando mesmo a elite africana vai cooperar com o Ocidente, a sua legitimidade política é posta em causa,
porque o europeu vai acusar de que não é democrático, vai acusar de que as eleições não foram justas, vai acusar sobre corrupção. Então, esta abordagem mina a legitimidade da liderança africana. Essa é, na verdade, o ponto, a chave para explicar a afeição facilitada que a elite africana tem em relação à China. É que a China não ameaça o seu poder político, não ameaça a legitimação do seu poder dentro dos seus estados. Então, dito isto, o que é que está a acontecer? O Ocidente agora enfrenta um dilema. Eu vou dar um exemplo concreto de Moçambique. Quando o Estado português não conseguiu financiar o projeto, a China fechou. Então, há um vazio de poder. Neste caso, há um vazio de capital. Quando se trata de projetos de investimento, de projetos particularmente de infraestrutura, que são a prioridade da governação de vários estados africanos, a China é uma resposta pronta. Então, é um instrumento de barganha que a elite africana usa para melhor negociar com o próprio Ocidente. Então, o que está a acontecer agora é que o Ocidente já não consegue fazer o que fazia há 20, 30 anos atrás, em que tinha monopólio do capital de cooperação, tinha monopólio do investimento internacional. Então, estava em plenas condições para que na mesa das negociações impusesse os seus interesses. Agora, pressiona até um certo ponto, pois sabe que se pressionar demais, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que aquele dirigente africano fará uma viagem a Beijing e é uma perda de mercado, é uma perda de espaço diplomático para a influência ocidental. Então, é uma zona de competição. Qual é a diferença agora? É que, diferentemente do que nós vivemos no período da Guerra Fria, em que esta competição era mais militarizada, agora, devido à estratégia chinesa, que é mais geoeconômica, esta estratégia de competição não é apenas militarizada, mas é, sobretudo, por via do investimento e da ajuda pública ao desenvolvimento. Então, é um chão novo que a liderança, a elite, o grande capital ocidental não está habituado a trabalhar nele, mas a verdade é que tem que competir com o capital chinês, que tem outras filosofias. Então, isto cria efetivamente uma oportunidade para os Estados africanos poderem aproveitar. Relativamente à última questão, em relação à vacina da diplomacia, mais uma vez, a China faz uso desta componente leve, desta componente ideológica para conquistar o coração dos africanos. E eu vou dar exemplos muito simples. Quando o presidente norte-americano aparece e diz América primeiro, estou a falar neste caso em concreto Donald Trump, América primeiro, e depois diz que as vacinas não podem ser exportadas até a satisfação das necessidades dos Estados Unidos, ele automaticamente demonstrou a arrogância do Ocidente e a falta de visão estratégica para uma potência hegemônica ou para uma potência que se pretende hegemônica, porque ele perdeu consideravelmente a sua legitimidade como potência do sistema junto das lideranças africanas. E o presidente chinês fez precisamente o contrário, prometeu vacinas para todos. Isto era o que os Estados africanos queriam ouvir. E é preciso ter em conta o seguinte, os Estados africanos não têm tecnologia, nenhum Estado africano produz a vacina, mas padecem da mesma doença. Então, ouvir que alguém vai prestar apoio, alguém vai disponibilizar vacinas, alguém está disposto a abdicar dos direitos de propriedade intelectual das vacinas inventadas, isto ia exatamente ao encontro do interesse da liderança africana e das sociedades africanas no geral. Então, é este discurso, é esta atitude que coloca, diplomática neste caso, que coloca a China na dianteira, não é, da atenção das elites africanas. Então, não é meramente uma questão estratégica, mas é também uma questão pragmática, concreta e material e objetiva. A China, até certo ponto, ajuda a satisfazer determinadas necessidades dos Estados africanos. E para complementar esta narrativa diplomática de apoio aos Estados africanos no contexto da pandemia, a China fez doação de vários equipamentos médicos, treinou médicos especialistas africanos, despachou determinadas equipas. E isso ia em contramão, não é? Era exatamente o contrário do que o governo de Trump esteve a fazer. E só muito mais tarde que os Estados Unidos começaram a falar de envio, de apoio de vacinas ou de financiamento para apoiar os Estados africanos no contexto da pandemia. E é preciso recordar aqui,
para encerrar, há uma expressão muito pejorativa, por exemplo, que o presidente norte-americano usou relativamente aos Estados africanos. Eu não vou repetir aqui a expressão, mas acredito que todos vão se recordar perfeitamente do que quer dizer. Então, é aquele tipo de narrativa que não satisfaz o interesse estratégico dos Estados Unidos enquanto potência que se pretende hegemônica quando se fala no caso em concreto de África. E, só para ver, a abordagem chinesa é precisamente o contrário. É conciliatória, é protetiva, é inclusiva. Esta é que é a filosofia ideológica, não é, que a China está a trazer, a inclusão, não é? E ser, ao mesmo tempo, o porta-voz do Sul global no processo de construção da nova ordem mundial. Obrigado, Ana, e devolvo a palavra. Obrigada, Frederico. Obrigada, professor Marcos. A gente estourou o nosso tempo já de live, já passamos de 1h30, né? Então vamos ter que finalizar. Eu queria, em nome do OPEB, depois o Gonzalo pode falar em nome da FES, agradecer a presença de todo mundo que está assistindo aí das suas casas, né? Agradecer imensamente ao professor Marcos Cordeiro Pires por ter participado aqui com a gente. É sempre uma felicidade poder encontrá-lo. O professor Marcos foi meu professor de graduação, de pós-graduação, teve um papel muito importante na minha formação. E agradecer ao Frederico, né, que conheci hoje, que já quero ler a tese, né, também muito obrigado pela sua participação aqui. O OPEB agradece a todos vocês. Gonzalo. Você está com o microfone fechado, Gonzalo. Muitíssimo obrigado, foi excepcional, foi muito legal, eu agradeço muito, um banho de realidade e análise aguda sobre a presença da China e as relações com eles, né, tanto para a América Latina, Brasil e a África, muito legal. Eu agradeço aos professores, foi um prazer conhecer o Frederico, compartilhar mais um momento com a Ana Teresa e o Marcos. Obrigado pela generosidade em compartilhar essas análises. Recomendo, para quem não assistiu, assista a live, vai estar disponibilizada nos nossos canais de YouTube do OPEB. E convido a todas e todos vocês a participar da nossa próxima sessão, que vai ser dia 5 de agosto, dessa vez ao redor do acordo União Europeia-Mercosul, também mantendo essa dinâmica que nós tivemos hoje de ter especialistas, professores convidados da casa, ou seja, do OPEB, do Brasil, mas também alguma professor ou representante da Europa para compartilhar essa análise com uma perspectiva internacional. Então, dia 5 de agosto, por esse canal, talvez o horário seja mais tarde, dessa vez a gente fez um pouco mais cedo para o Frederico não ter que fazer um esforço tão grande assim, mesmo ele tendo feito. Então, é isso, eu agradeço muito, mais uma vez, eu gostaria também de agradecer ao Vitor Hugo, que ajudou a gente na operação de tudo isso, ao nosso equipe de imprensa, a Paula, a Carol e a todos os integrantes do OPEB que fazem esse esforço coletivo por uma voz crítica, analítica e progressista para a política externa brasileira. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.